E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mário Rolê, professor de Física. Estamos aqui hoje para dar aula de hidrostática. Esse nome na verdade não é bacana não, viu galera? Porque hidro significa água, estática é parar, então é o estudo da água parada. Isso é a dengue, não física, né? O nome correto deveria ser mecânica dos fluidos. Agora, na parte da mecânica dos fluidos se divide em dinâmica dos fluidos, tá? E a estática dos fluidos. Esse assunto seria a estática dos fluidos. É o fluido parado, lá na boa. Quando você fala dos fluidos, primeiro você tem que definir quem é os fluidos. A nível do ensino médio, a gente só estuda os fluidos não newtonianos. É aquele mais simples, é a água, é o óleo, é a coisa de boa, nada de sangue, nada de água com maisena, porque aí a coisa muda de figura. Esses são os líquidos não newtonianos. Se você der um murro nele, gente, ele vira sólido. Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos. Essa aula de hoje a gente vai se concentrar em densidade e vamos nos concentrar em pressão, pelo menos a parte inicial. Hidrostática se divide em 3 aulas. E aí, bora revisar pro Enem? Vem cá comigo, ó. O que seriam os fluidos? Fluido é tudo aquilo que você pode laminar, tudo aquilo que você pode cortar, passar a mão. Repare, ó, no quadro eu não consigo cortar. Eu sei que eu sou fat, mas eu não consigo cortar não. O gás eu consigo, o líquido eu consigo. Então tudo que você pode laminar é definido de fluido. Então os fluidos ele pode ser de 2 tipos. Ele pode ser os líquidos e eles podem ser, gente, quem? Diga aí pra mim. Exatamente, os gases. Então todos os líquidos e os gases, sim, eles são um tipo de fluido, pois a gente pode laminar. Mas você observa que existe vários tipos de líquido, ele se comporta de maneira diferente. Cada líquido, gente, é coisa bacana, em cada fluido ele tem a sua densidade. Gente, cuidado! Não confunda densidade com massa específica. São coisas um pouquinho diferentes, ó. A massa específica é a substância. A densidade é o corpo como um todo. Por exemplo, vamos imaginar um navio. O que tem dentro do navio? Ele é feito de metal, ele tem um plástico, ele tem, né, aquela parte da sala com ar dentro. A densidade, você soma tudo, parceiro. Todo aquele volume ali vai ser a densidade. Não interessa de que é feito. Agora a massa específica não. Você vai somar, gente, somente a substância pura, né? O ferro do navio, por exemplo. Só interessa ele. Sacou? Entendeu qual é a diferença? Vem aqui comigo rapidinho. A densidade é a relação entre a massa e o volume. O que é que isso quer dizer? Se esses pilotos aqui, eles forem, na verdade, as moléculas, quando eles estão juntos, eles estão mais densos, pois eles estão mais colados, eles estão mais concentrados. Na verdade, a densidade é a concentração de matéria. Quanto mais junto, maior que a densidade. Quanto mais separado, menor a densidade. Galera, a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Agora tome muito cuidado, ó. Essa massa, ela é dada em quilogramas. O volume é dado em metro cúbico. Consequentemente, esse D de densidade, ele é dado em quilogramas por metro cúbico. Mas vocês vão observar que é muito comum ele não ser dado em quilogramas por metro cúbico. Principalmente em química, né, gente? Ele é dado em quê, gente? Ele é dado em grama por centímetro cúbico. Então, toda vez que você vê uma questão grama por centímetro cúbico, ó, multiplica por 1000 e você vai encontrar o valor de quilograma por metro cúbico. E ó, deixa eu dar uma dica para vocês. A densidade da água equivale a 1000 quilogramas por metro cúbico. É importante você saber. Vou trocar uma ideia aqui rapidinho. Bora ver se vocês estão ligados. Se o corpo ele for menos denso, ele boia. Se o corpo for mais denso, ele afunda. Tá claro isso? Vamos imaginar a água lá. A água é 1000 kg por metro cúbico, a densidade dela. Se eu botar uma substância de 800 kg por metro cúbico, ele boia, porque está menos denso que a água. Se for maior que esse valor, ele afunda. Toma cuidado com isso, fechou? Mais denso, fica embaixo. Menos denso, fica em cima. É por isso que o ar-condicionado é instalado na parte de cima. Porque o ar, quando ele sai, aquele ar frio, ele está mais colado às substâncias, nas moléculas. Consequentemente, ele é mais pesado, ele é mais denso. Então ele desce e ó, quando ele fica quente, as moléculas se separam, ele sobe mais denso, desce, menos denso, sobe. Vem cá comigo. A massa específica é a mesma coisa. A única diferença é que é o seguinte, esse V é o volume de tudo. Esse aqui não, gente. Esse aqui é o volume da substância. É por isso que a massa específica, ela é massa dividido pelo volume. É igual,
A diferença é que isso aqui é a densidade do corpo como um todo e a massa específica é somente da substância. A unidade é igual, viu, galera? Ó, aqui é dado em quilos, aqui é dado em metro cúbico, aqui também é dado em quilogramas por metro cúbico. A diferença só é essa. Agora, pode trocar uma ideia aqui rapidinho? Não dá mole não. Você tem que saber a proporcionalidade das fórmulas. Vem cá comigo, ó. Se você aumentar o volume, a densidade diminui. Se você, por exemplo, diminuir o volume, a densidade aumenta. Galera, geralmente a massa específica ela é maior ou igual à densidade do corpo. Por uma razão muito simples, né? Como imagine um navio. O navio tem metal, tem plástico, tem tudo. Ele é um conjunto maior de volume. Se você pegar, por exemplo, somente a substância ferro, né, do navio, o volume diminui. E se o volume diminuir, o que acontece com a densidade? Ela aumenta. Então, galera, toma cuidado com isso, tá? A densidade e o volume são inversamente proporcionais. Quanto menor o volume, maior a densidade. Vem cá. Tem uma coisa que geralmente os livros não dizem, mas deveriam falar, que é chamado de peso específico. O que é o peso específico? O peso específico, gente boa, é na verdade a concentração do seu peso por cada volume. Então, olha que viagem, ó. O peso específico, ele vai ser representado pela letra ρ, vai ser igual ao peso dividido pelo volume. Obviamente, isso aqui, peso, é dado em newton e o volume é dado em metro cúbico. Então, o peso específico é dado em newton por metro cúbico. Galera, não dá mole não, tudo bem? É fácil, é simples, então bora gravar o que é simples, porque é simples. Agora, e o que seria a pressão, hein, pai? Vai lá, ó. A densidade é massa sobre volume. Vai, diminuiu o volume, aumentou o quê? A densidade, beleza. A massa específica é a substância. Daqui é o corpo, daqui é a substância, beleza. Peso específico é o peso em cada volume, beleza. Mas vocês saberiam definir o que é a pressão? É uma música? Pressão, vou botar pressão, mamãe. Agora repara, o que seria a pressão? Pressão é o seguinte. Quando você pega sei lá, empurra alguma coisa, você está botando uma força naquela área. A grandeza física que diz a força naquela área é chamada de pressão. Pode estar para cima, para baixo, pode estar, né? Para qualquer lugar. Porque a pressão é uma grandeza escalar. Agora para que viaja, ó? Você vai definir assim, ó. Essa força não interessa muito não. Você tem que pegar a força, ó, que está perpendicular. Vou chamar isso aqui de um FY, pode ser? Então aqui forma um certo ângulo. Olha que viagem. Então o que seria a pressão? A pressão seria a força dividido pela área. Nesse nosso caso aqui, né, seria essa força Y aqui, tudo bem? Então, galerinha, a força, ela é dada em newton, a área é dada em metros quadrados e a pressão, junta os dois aqui, vá, newton por metro quadrado. Mas, ô galera, vem cá comigo. A pressão é a força naquela área. Bora lá. Vamos imaginar um cara em pé e um cara deitado, tudo bem? Se ele estiver em pé, ele tem um peso lá. Se ele estiver deitado, o peso muda? Não. A massa muda? Não. A pressão muda? Muda. Pense comigo. O que é a pressão? É a força naquela área. Nesse pé aqui, ó, ele está exercendo a força nessa área. Quando ele está deitado, a área aumenta. Turma, lembra aquela dica que eu dei de direto e inversamente proporcional? Repare, se a área aumentar, a pressão diminui, são inversamente proporcionais. Se eles são inversamente proporcionais, o que acontece? Menor área, maior pressão. Maior área, menor pressão. Se liga nessa dica aí que isso cai no vestibular. Já caiu no Enem, por exemplo. O Enem perguntou assim: as sementes, a ponta da raiz ela é bem fina para ajudar a furar o solo. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Por quê? Menor área, maior pressão. Galera, se você bate minha mão com essa parte do piloto mais grossa, eu não vou sentir. Se você chegar com essa pontinha e fizer isso, vai doer. Porque menor área, maior pressão. Galera, ó, a pressão é dada em newton por metro quadrado. Isso aqui é conhecido, na verdade, como que Pascal. Pascal. Agora, galera, não dá mole não, tudo bem? Existe o peso da atmosfera no corpo, que vai ser nosso próximo assunto. Mas já grava logo aí, vá.
Isso aqui se chama 1 atm, equivale a 1 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Galera, física não é difícil. É só você entender o caminho, né? Aquele negocinho, o pulo do gato. Galera, é isso aqui que é a nossa aula 1 de hidrostática. Tire seu print aí, jogue duro. Galera, espero ter ajudado vocês. Forte abraço, tchau.